Olá, amado irmão, amada irmã, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Aqui é o irmão Lohan mais uma vez e estamos aqui para poder trazer a revelação da palavra de Deus através da escola bíblica dominical, que até essa presente data ela é online. Eu acredito que no máximo a aula do próximo domingo também será online. Ainda está para poder, né, tudo aí ser confirmado, mas o pastor ele tem transmitido para nós, que já estamos para poder voltar, e glória a Deus por isso, irmãos, porque estaremos em comunhão novamente e ali na igreja podemos ali aprender, crescermos juntos, né? Aqui também estamos aprendendo, também estamos crescendo, só que fisicamente nós estamos separados. E aí a gente tem que ficar desenvolvendo aí esses meios que também podemos chamar de gambiarras, né? Como Zoom, internet, Instagram, YouTube. Mas o instrumento que Deus deu para nós é a comunhão dos santos, é olho no olho, é um apertar a mão do outro, nos abraçarmos, estarmos fisicamente próximos. E glória a Deus porque esse momento já está chegando, né? Você que talvez ainda não esteja se sentindo à vontade para poder voltar, você vai poder ficar em casa ainda durante mais um tempo, mas para aqueles que entendem que já podem retornar, a igreja estará de portas abertas para você e que você possa, nesse novo momento da igreja, voltar para lá valorizando muito mais a comunhão, a questão da comunhão, né? Esse aspecto do povo de Deus, a comunhão dos santos. Se teve uma coisa que essa quarentena me ensinou, que foi que, em primeiro lugar, Deus ele é soberano, e talvez aí em segundo lugar de que ele trata com o mundo da sua forma soberana e que nem sempre nós precisamos entender tudo que ele faz. Mas também dá para poder dizer que em terceiro lugar ele me ensinou que eu tenho que valorizar a comunhão dos santos e que a comunhão ela tem um poder muito forte sobre as nossas vidas. Então eu quero convidar você que nesse retorno aí que nós já estamos às portas, que você possa se alegrar com isso e retornar à igreja e louvar a Deus com mais intensidade, buscar a Deus com mais intensidade, a deixar de lado tudo aquilo que possa trazer embaraço e você possa buscar o Senhor Deus e glorificar o nome dele. Bom, irmãos, a nossa aula de hoje é o capítulo 8 da nossa revista, cujo tema é O Marido Pactual. Bom, nós estamos aí na nossa série de aulas a respeito da revelação do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento e estamos aqui na aula 8 para poder falar sobre a revelação do Senhor Jesus Cristo dentro do livro de Cantares de Salomão. Bom, antes da gente poder abrir nos nossos textos bases, que são Cantares, capítulo 2 versículo 16, capítulo 6 versículo 3 e capítulo 7 versículo 10, eu gostaria de falar um pouquinho do que é o livro de Cantares de Salomão. Eu não sei se você já leu esse livro, se você já teve a oportunidade de ler alguma passagem desse livro, se você já teve a oportunidade de ler esse livro completo. Mas o livro de Cantares de Salomão é um livro, olha, que ele parece ser fácil de interpretar, mas olha, irmãos, se você se aprofundar ali, você vai ver que não é um livro tão fácil assim. Bom, em primeiro lugar, por que esse livro não é um livro tão fácil assim de se interpretar? Porque ao longo de séculos da história da igreja, ao longo de séculos de estudo da teologia, muitos teólogos simplesmente indagaram: será que esse livro deveria realmente fazer parte do Antigo Testamento? Porque é um livro que exalta a relação entre homem e mulher, mas também exalta, dentro da relação do homem e da mulher, o aspecto físico dessa relação. E existe um pensamento que não é de hoje, sempre existiu na história da igreja, de que tudo que acontece dentro da igreja e apenas o que acontece dentro da igreja é santo, e todo tipo de forma sexual é pecaminosa, é do diabo. E isso acabou atingindo o imaginário de muitas pessoas. Bom, eu quero aqui já quebrar esse paradigma.
A sexualidade, ela foi criada por Deus. O sexo, ele foi criado por Deus. A relação entre o homem e a mulher dentro do casamento foram criados por Deus. E como está aqui retratado no livro de Cantares, nós devemos celebrar isso. Nós devemos glorificar a Deus por essa relação que Deus criou. Que nós não venhamos cair no engano do diabo, no engano do inimigo, de que a relação física entre homem e mulher é sempre pecado, é sempre algo que não tem Deus. Uma vez eu ouvi falar, eu acho que eu era novo convertido nessa época, eu ouvi falar de uma história de um determinado homem que toda vez que ele ia ter as suas relações sexuais com a sua esposa, ele orava a Deus pedindo perdão a Deus, porque ele iria ter as suas relações sexuais com a sua esposa. E a gente acaba vendo diversas coisas que são geradas através da ignorância do homem em relação à palavra de Deus. Que nós não venhamos cair nesse engano. O sexo e as relações sexuais foram criadas por Deus e nós devemos glorificar a Deus com isso e devemos glorificar a Deus por isso. E que nós não venhamos ser enganados pelo diabo. Amém? Então, desde já, eu já quero mostrar para você que o livro de Cantares de Salomão, se for em relação a esse aspecto, né, do livro, ele falar, e ele fala realmente em vários versículos sobre partes do corpo do homem, partes do corpo da mulher. Ele fala de uma forma quase que bem direta a respeito da relação sexual mesmo. Então, que você não venha cair nesse engano somente pelo fato do livro ele falar sobre o desejo físico, ele enfatizar bem o desejo físico do homem e da mulher, que esse livro não deveria estar aqui, ou esse livro ele é menos importante do que os outros. Essa aula de hoje também vai servir para poder mostrar para nós de que o livro de Cantares ele não é menos importante do que os outros livros da Bíblia, mas é necessário para nós que nós venhamos ter paciência para que a gente possa ir versículo após versículo, passagem após passagem, procurando a interpretação desse livro. Nós vamos entender aqui que existem duas formas de interpretar esse livro, que são formas bíblicas e formas que nós devemos realmente fazer. E que através dessas formas de interpretação, que nós venhamos absorver tudo aquilo que Deus ele tem para poder falar conosco. E uma vez que você absorver aquilo que Deus ele tem para poder falar com você nesse livro, eu tenho certeza absoluta que você será grandemente abençoado e que a bênção de Deus, do conhecimento, irá fazer uma grande diferença na sua vida. Vamos ler então os versículos. Capítulo 2, versículo 16. Diz assim: O meu amado é meu, e eu sou dele, ele pastoreia entre os lírios. Capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele descansa entre os lírios. Agora, capítulo 7, versículo 10. Eu pertenço ao meu amado, e ele me deseja. Por que foram escolhidos esses 3 versículos aqui pela revista para que nós pudéssemos entender o livro de Cantares através desses versículos e entender a obra de Jesus Cristo no livro de Cantares? Por que foram escolhidos esses 3 versículos? Essa frase, eu sou do meu amado e meu amado é meu, ele pode ser entendido como uma espécie de clímax dentro do livro de Cantares. O livro de Cantares ele vem, conta uma história onde a amada procura o amado, que também é o noivo ele procura pela noiva, eles se desencontram, e chega uma hora que eles se encontram, mas o encontro deles é muito rápido, e a amada, ela vai até as ruas, a praça, e procura pelo seu amado, mas não consegue encontrá-lo, e chega uma hora que ela fala: olha, eu estou desfalecendo de amor, eu não sei mais o que eu faço, e exalta de uma forma bem poética, bem bonita a respeito desse amor. Só que chega uma hora que ela crava. Na verdade, eles cravam: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. E a noiva também fala também: eu sou do meu amado, e meu amado me ama.
Ele tem desejo sobre mim. E isso é muito interessante porque está mostrando ali que é uma relação mútua entre a noiva e o noivo. Não é apenas uma busca incessante dela por ele e a história que ela termina com um final triste porque ele não quer saber dela. E ao mesmo tempo também não é uma história onde ela vai atrás dele, mas só que ele, na verdade, ele tem muitas mulheres, ele não está tão preocupado assim com ela, não. Mostra uma relação de exclusividade, uma relação realmente muito bonita, uma relação que a gente poderia aqui facilmente construir aqui uma peça teatral, a gente poderia fazer uma espécie de filme sobre isso. É uma história onde é muito interessante como o autor, que nós sabemos que é Deus, procura expressar e instigar emoções em nós. Ele expressa emoções, essas emoções que são expressadas provocam em nós emoções. Todo esse sentimento, o sentimento do amor, o sentimento do desejo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Do que se trata o livro de Cantares? Eu já estou aqui falando com você sobre esse livro, mas se eu te fizer essa pergunta agora, a essa altura da aula, será que você vai conseguir responder essa pergunta? O que se trata do livro de Cantares? O que ele está tentando nos ensinar? Bom, existem diversas linhas de interpretação dentro do livro de Cantares. Existem aqueles que acham que o livro de Cantares não era para estar na Bíblia porque fala muito sobre amor sexual e tudo mais. Existem aqueles que falam que é uma história que está ali como forma poética, está ali para poder adornar o Antigo Testamento. Agora, existem duas linhas principais dentro da interpretação do livro de Cantares. Existem aqueles que falam que o livro de Cantares ele tem que ser interpretado unicamente pelo viés do casamento. Então, o que essas pessoas dizem? Ao ler o livro de Cantares, eu tenho que apenas entender o que está ali para o meu casamento, para a minha relação. Uma relação de um namoro, ou um noivo, alguém que está se preparando para casar, ou alguém que já está casado. Mas também existe também uma outra linha de interpretação que diz que quando eu leio o livro de Cantares, eu tenho que imaginar que o livro de Cantares ele fala comigo sobre a minha relação com a minha esposa ou a minha relação com o meu esposo, mas também fala também da relação entre Cristo e a igreja. E a gente acaba vendo estudiosos, e eu prefiro acreditar que são estudiosos que estudam a Bíblia por estudar. E eles querem apenas interpretar dessa forma. Olha, tem meia dúzia de ensinamentos sobre a relação entre o homem e a mulher, sobre o casamento, mas eu creio que os estudiosos que realmente são mais espirituais, os estudiosos que realmente têm um compromisso maior com Deus, eles procuram interpretar dessa forma, de que o livro de Cantares ele fala realmente sobre o relacionamento entre o homem e a mulher e nos ensina muitas coisas ali, mas ele fala também e talvez até principalmente entre a relação entre Cristo e a sua igreja. É muito importante para nós entender se esse livro ele fala sobre a relação entre Cristo e a igreja, então nós devemos olhar para esse livro de uma forma diferente. E o que eu posso dizer para poder defender essa tese de que esse livro ele fala também sobre a relação entre Cristo e a igreja? Você lembra sobre a passagem de Jesus no caminho de Emaús, lá em Lucas capítulo 24? Jesus ele andava com os dois discípulos que estavam voltando de Jerusalém, eles estavam desacreditados, porque Jesus ele veio, cumpriu o seu ministério, esteve ali 3 anos pregando a palavra de Deus de forma contundente, realizando prodígios e sinais. E o judeu, de uma forma geral, ele tinha um pensamento de que o Messias ele ia restaurar não somente espiritualmente, mas principalmente politicamente Israel, e aí eles iam conseguir sair debaixo do jugo do Império Romano. Só que chega num determinado momento durante a Páscoa, Jesus Cristo ele é morto, ele é executado, ele é condenado à morte. E esses discípulos ficam desacreditados. Então Jesus,
por sua grande graça e misericórdia. Se encontra com esses discípulos ao longo do caminho de Emaús e entra no meio da conversa deles dois e começa a falar que o Messias, que era aquele tal de Jesus Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário, ele é anunciado em todo o Antigo Testamento. E lá em Lucas capítulo 24, ali na altura do versículo 27, Jesus ele vai dizer para os discípulos que, começando da lei e passando pelos profetas, ele mostra para aqueles discípulos que o Messias ele é anunciado em todo o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento. E nós devemos entender então que Cantares de Salomão não poderia ficar de fora. E qual que é uma outra evidência de que Cantares de Salomão ele também está falando da relação entre Jesus Cristo e a igreja? Porque nós não devemos nos esquecer que o nosso tema principal aqui com essa série de aulas, de lições, é poder mostrar Jesus Cristo revelado no Antigo Testamento. Então, se eu não conseguir provar ou mostrar para você que Jesus Cristo ele também está revelado dentro do livro de Cantares de Salomão, a minha aula aqui não vai fazer muito sentido. Agora, o que diz lá em Efésios capítulo 25, do versículo 22 até o versículo 33? Eu quero convidar você, se você está assistindo essa aula com a sua Bíblia, a abrir lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante. Bom, diz assim, eu vou ler essa passagem porque eu acredito que é uma passagem muito importante para o nosso entendimento. Então, que você possa prestar atenção e procurar entender aqui a relação entre o Novo e o Antigo Testamento através dessa passagem. Diz assim: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Irmãos, é muito interessante como a Bíblia ela acaba amarrando alguns nós que precisavam aparentemente serem amarrados. Então, aqui eu mostro para você que a criação do casamento foi como estava lá escrito lá em Gênesis capítulo 2, que nem o homem nem a mulher eles permanecessem só. Nós precisamos estar realmente com uma pessoa ao nosso lado, com raras exceções, né? Existem aquelas pessoas que receberam ali o dom do celibato, mas aí é uma exceção. Só que geralmente nós temos essa necessidade de não estarmos só, de termos um marido, de termos uma mulher. Só que, ao mesmo tempo que Deus ele cria o casamento com esse propósito, ele também está mostrando para nós que o casamento ele foi criado para poder mostrar a relação do Messias que estava por vir e ao seu povo amado e escolhido. E não uma relação entre Jesus Cristo e o mundo, de uma forma geral. Não uma relação entre Jesus Cristo e aquele seu chefe no trabalho que não é cristão. Não uma relação entre Jesus Cristo e aquele povo pagão que adora o diabo até os dias de hoje. Não, mas uma relação de Cristo com a sua igreja amada, com o seu povo escolhido. E como que nós devemos glorificar a Deus através disso? O que há aqui para nós
que nos faça sentir mais segurança em relação ao Evangelho, que nos faça nos alegrarmos mais em Deus. O que nessa representação da relação de Jesus Cristo com a igreja, em comparação com a relação entre homem e mulher, tem aqui que nos faça glorificar a Deus? O que há aqui? Bom, agora eu quero ir para o tópico 1 com você. A gente não vai ler, a gente não leu a introdução, né, que era a respeito do que eu estava falando até agora, e a gente também não vai ler o tópico 1. Mais uma vez eu sugiro a você fortemente que você possa ler tanto a introdução quanto o tópico 1, para que você possa alcançar um entendimento mais completo, um entendimento mais aprofundado. E agora eu quero convidar você a voltar lá para o capítulo 2, no versículo 16, onde é falado que eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e o meu amado ele repousa entre os lírios. É uma frase muito forte essa frase, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Imagina se amanhã ou depois você chega na igreja e você está muito feliz porque agora os cultos voltaram a ser presenciais e você estava com muita saudade da igreja, e você chega para o pastor Alessandro e fala assim: Pastor Alessandro, eu sou seu e você é meu. E você fala para as pessoas: eu sou do pastor Alessandro e o pastor Alessandro é meu. Que tipo de sensação você vai provocar no pastor? Que tipo de sensação você vai provocar nas pessoas? Então essa frase é uma frase que está falando a respeito de intimidade, não é mesmo? Portanto, eu quero mostrar para você que havia uma relação de grande intimidade com o noivo e com a noiva. Não havia uma relação como são muitas relações no dia de hoje. Em que sentido? Se muitas pessoas fossem chamadas para poder falar essa frase, elas falariam assim: bom, o Senhor, o meu amado é meu Senhor e eu sou servo dele, sabe? Na verdade, o amado, ele é meu Senhor e eu sou o servo dele. Ou eu sou conhecido do Senhor e ele é o meu conhecido, né? Só que o que Deus ele tem para nós é algo diferente, algo maior. Não é meramente ele é o meu Senhor e eu sou servo dele, ou ele é meu conhecido e eu sou conhecido dele, mas sim, eu sou do meu amado, eu sou do Senhor e o Senhor Jesus Cristo, ele é meu. Que frase poderosa, que frase ousada. Imagina você poder dizer isso: eu sou do Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo, ele é meu. Aqui está sendo mostrado para nós, através dessa relação entre marido e mulher e a relação entre Cristo e a igreja, que Deus ele tem para nós não apenas um relacionamento entre servo e senhor, um relacionamento de amigo e amiga, ou um relacionamento de um conhecido e uma conhecida, ou um relacionamento de um ajudador e aquele que é ajudado, mas sim um relacionamento de intimidade. Eu sou do Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo é meu. Que frase poderosa. E aí, através dessa frase, eu quero provocar uma pergunta para nós, nesse momento. Uma pergunta de reflexão. Será que nós desejamos a Deus pelo aquilo que Ele é? Vou repetir essa pergunta. Será que nós desejamos a Deus pelo aquilo que Ele é? Olha, irmãos, parece ser uma pergunta fácil, mas não é uma pergunta fácil. Parece ser um desafio muito fácil de cumprir e uma coisa que todos nós fazemos, só que isso, na verdade, é um grau maior de relacionamento com Deus. Será que nós amamos, desejamos a Deus através dos atributos dele? Será que quando nós olhamos para a justiça de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, quando nós olhamos através dos parâmetros bíblicos, a amabilidade de Deus através dos parâmetros bíblicos, será que nós
amamos a Deus pelo aquilo que Ele é? Será que nós desejamos construir com Deus uma história? Será que nós temos essa ousadia ou esse sentimento de batermos no nosso peito e dizer assim: Senhor, eu desejo construir uma história com o Senhor a partir de hoje? Eu não desejo apenas cumprir mandamentos e obedecer a palavras que são ordenadas a mim. Eu não desejo apenas frequentar cultos para que eu possa ter uma bênção sobre a minha cabeça, mas eu desejo realmente construir toda uma história de amor com o Senhor. E não há demérito nenhum para você, homem, você falar isso para Deus. Construir uma história de amor com o Senhor, para que Ele venha realmente ser o seu noivo, não apenas o seu Senhor, para que Ele venha ser o seu amado e não apenas um ajudador ou um abençoador, mas sim que você possa ter uma relação de amor com Ele. Lohan, mas você está vindo falando essas coisas e qual que é a base bíblica para isso? Você está vindo com uma espécie de ensinamento novo? Eu vejo aí que na internet tem alguns hereges aí que falam esse tipo de coisa e que a gente tem que ser extremamente sentimental. Calma. Não é bem assim. Nós temos que saber equilibrar de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta. Nós temos que ser obedientes, nós temos que servir ao Senhor, nós temos que servir ao Senhor. Ele continua sendo Deus. Só que nós devemos amar a Deus. Qual que é o mandamento da palavra de Deus? Se você não sabe, eu sugiro que você vá lá em Mateus capítulo 22, para que nós possamos entender qual é o maior mandamento da palavra de Deus. Porque nós precisamos sacrificar a Deus, em muitos momentos nós precisamos sacrificar a Deus. Nós precisamos ser obedientes, a Deus. Mas acima de tudo, nós precisamos amar a Deus. Eu estou lembrado aqui nesse momento de uma frase de um pregador, que ele traz uma pergunta para o público ali onde ele estava pregando, aonde ele lê a passagem sobre quando Jesus ele fez a escolha dos discípulos. Se não me falha a memória, está lá em Mateus capítulo 10. E Jesus ele passa a madrugada inteira orando no monte, num lugar solitário. E quando chega de manhã, ele vai ali pelo povo de Israel e passa a escolher os seus discípulos: Mateus, João, Tiago, Tomé, Natanael. E só que ele passa a madrugada inteira orando a Deus. E eu acho interessante que o meu entendimento sobre essa passagem é que assim, Jesus ele necessitava fazer uma escolha importante. Então ele passou a madrugada inteira orando a Deus. Só que Jesus ele não passou a madrugada inteira orando a Deus apenas nesse momento. Jesus ele orava muito. Existia determinados momentos em que ele se retirava da presença de Deus e passava longos momentos orando. Então não foi uma exclusividade da ocasião da escolha dos discípulos, mas ele tinha esse hábito. E aí o pregador perguntou por que isso aconteceu. Então ele veio com a resposta: será que é tão difícil para nós imaginar que provavelmente ele tenha feito isso porque ele amava a Deus? E ele queria gastar todas essas horas na presença de Deus, falando com Ele, tendo comunhão com Ele através da oração? E esse deve ser o meu alvo, esse deve ser o seu alvo. Que possamos ter um grau de comunhão com Deus tão grande que nós viemos verdadeiramente amá-lo e não apenas servi-lo e não apenas obedecê-lo. O que irá fazer as coisas acontecerem na nossa vida, o que irá fazer as coisas acontecerem na nossa igreja, o que irá trazer o sucesso bíblico para nossas vidas, não é você cumprir ali meia dúzia de princípios tabelados em determinados livros feitos por pessoas que são meramente pragmáticas. Mas o que irá trazer para você a prosperidade bíblica, prosperidade emocional, prosperidade espiritual, a principal de todas, prosperidade financeira também, por que não? Prosperidade no âmbito familiar, prosperidade emocional, nas suas emoções.
O que vai trazer essa prosperidade é uma comunhão com o Senhor. Não é você usar ferramentas de coaching, empreendedorismo, administração. Tá cheio de Erige aí afora pregando esse tipo de coisa. Se você abrir no YouTube, você digitar, eu quero ouvir uma pregação, provavelmente vai aparecer um pregador Erige falando um monte de coisa para você que não está na Bíblia. E é necessário nós termos comunhão com Deus. Muitas das vezes nós não queremos ter comunhão com o Senhor, nós não amamos e nem queremos amar a Deus, então a gente decide inventar uma série de ferramentas para que nós possamos ver a nossa vontade e talvez, quem sabe até também, a vontade de Deus sendo realizada nesse mundo. Então nós precisamos nos atentar nisso. Tudo se resume a um relacionamento com Deus. Não há como você ser um homem ou uma mulher de Deus sem ter um relacionamento com Deus. É a premissa básica. Para você poder ser um homem de Deus, você tem que andar com Deus, você tem que falar com Deus, você tem que viver com Deus. Para você ser uma mulher de Deus, não adianta você chegar no culto e você parecer piedosa, você parecer alguém que é temente, você falar bem, você tem que ter comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, irmãos, olha, você tem que amar a Deus. Se você não amar a Deus, vai ser muito difícil. Se você não admirar a Deus através dos seus atributos, assim como a noiva admirava a Deus, ao seu amado, aqui no livro de Cantares, se você não tiver essa admiração que essa noiva tinha, olha, vai ficar muito difícil para você. Então, admire ao Deus a quem você serve e sirva-o de todo o seu coração. Procure servir de todo o seu coração. Assim como eu procuro servir de todo o meu coração. E quais são os exemplos bíblicos daqui que eu estou falando, sobre você ter comunhão com Deus, sobre você amar a Deus? Bom, a gente vê lá em João capítulo 13, quando Jesus ele estava à mesa com seus discípulos para eles poderem tomar ali a última Santa Ceia. E Jesus ele fala, olha só, onde vocês vão me trair? E todos ficam perplexos, um olhando para o outro e se perguntando, bom, quem há de traí-lo? E, não vou ser eu, não vou ser eu. Você consegue imaginar essa cena? Eu consigo imaginar essa cena. Quando Jesus ele fala, olha, onde vocês vai me trair? E aí eles começam a olhar para os lados e se perguntarem, não sou eu, não sou eu. E aí, nesse momento, ali na altura do versículo 23, a Bíblia fala que João, o apóstolo João, ele estava reclinado sobre os ombros de Jesus. E Pedro, vendo aquela intimidade que João tinha com Jesus, assinou para João assim, pergunta para ele. Então João perguntou para Jesus, olha, quem há de traí-lo? E aí Jesus ele falou, aquele a quem eu entregar um pedaço de pão. Então Jesus ele molha ali o seu pão, né, no molho ali e entrega para Judas. Mas qual que é o aspecto interessante dessa passagem? João ele estava reclinado sobre os ombros de Jesus. Ele poderia apenas ali ser um soldado, um servo obediente, mas ele estava reclinado aos ombros de Jesus. Ele sabia a importância daquele momento. Eu estou com o Messias. Eu estou com aquele que estava sendo prometido ao povo de Israel. Eu estou com aquele que tem poder para poder transformar a história de toda a humanidade se ele quisesse. Eu não posso perder esse momento. Eu vou ficar aqui reclinado aos ombros de Jesus, o homem de Deus. A gente também vê algo também muito interessante lá em Filipenses capítulo 1, quando o apóstolo Paulo ele está ali dentro daquela prisão. O apóstolo Paulo escreve o livro de Filipenses de dentro da prisão e ele fala de toda a perseguição que ele está sofrendo sobre pessoas, outros pregadores que estavam pregando o evangelho e estavam fazendo isso de uma forma partidária, estavam fazendo isso para poder provocar algum tipo de sentimento de inveja no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, olha, é da vontade de Deus que eu permaneça aqui com vocês, mas olha, eu queria tanto que fosse da vontade de Deus que eu saísse desse mundo. E aí, ao longo dos versículos seguintes, o apóstolo Paulo ele explica essa afirmação dele. Não era uma forma de escapar do sofrimento que ele estava passando, não. Ele falou que ele queria sair desse mundo para poder estar com Cristo, o que era muito melhor. Eu gostaria de não estar mais nesse mundo para que eu possa estar com Cristo, o que é muito melhor.
Será que eu, ou quem sabe até você, algum dia já teve esse sentimento? Olha, as alegrias em potencial nesse mundo são muito grandes, só que estar com Cristo é muito melhor. Em outras palavras, irmãos, vamos ser aqui mais literais. O apóstolo Paulo estava desejando morrer. Só que ele não estava desejando morrer porque ele estava sofrendo e queria se livrar do sofrimento. Ele desejava morrer porque estar com Cristo era muito melhor do que essa vida. Será que conseguimos conceber isso em algum momento da nossa vida? Bom, eu sei de uma coisa, que essa deve ser a minha busca. A minha busca deve ser essa. Eu chegar até um estágio do meu cristianismo, até um nível de amadurecimento, que eu possa dizer, olha, eu estou aqui e é muito bom viver com as alegrias desse mundo, mas estar com Cristo, olha, eu tenho certeza que é muito melhor. E se eu estou aqui nesse mundo, eu estou no centro da vontade de Deus. E eu vou glorificar a Deus, eu vou me alegrar nesse mundo em Deus. Mas todavia, se eu fosse tirado daqui, eu estaria com Cristo. Olha, isso é muito bom. Isso é muito bom. E uma outra passagem também que eu me lembro a respeito desse degrau maior de relacionamento com Deus, esse degrau onde eu amo a Deus de maneira mais profunda, está lá em 2 Samuel capítulo 6, quando Davi ele dança em volta da arca. Que nós possamos nos lembrar que essa altura, lá em 2 Samuel capítulo 6, Davi ele já era rei de Israel. E quando a arca ela volta para Jerusalém, Davi ele começa a dançar ali em volta da arca. E ele dança de uma forma que quando algumas pessoas ali que não estavam querendo muito saber das coisas de Deus olham para Davi, elas desprezam Davi. Elas falam assim, poxa, ele é o rei de Israel, ele está dançando ali daquele jeito, como assim? Pensa numa pessoa de autoridade aí, qualquer pessoa de autoridade dançando em volta da arca, dançando para Deus no meio da multidão. E a Bíblia falava que ele dançava de uma forma tão intensa que parte da sua roupa caiu. E será que nós temos esse entendimento? E quando Davi retornou até seu aposento, até sua casa, para poder abençoar sua casa, sua família, Mical indagou Davi, por que você estava fazendo isso? Como se isso não fosse algo da vontade de Deus, como isso não fosse algo bom da parte de Davi. Então Davi ele repreende a sua esposa, então Deus ele torna Mical estéril a partir daquele momento. Por quê? Porque isso era algo que glorificava a Deus. Você ter esse nível maior de intimidade, de relacionamento com Deus. Ele dançava mesmo em volta da arca porque ele entendia que a essência dele era o relacionamento dele com Deus. Aquele que dava as vitórias para Davi, aquele que sempre abençoou Davi, aquele que exaltou a Davi ali no meio da comunidade de Israel, era aquela pessoa para o qual ele estava dançando, fazendo aquela dança de celebração. Então, eu e você, nós temos também que ter como objetivo sermos como Davi, ter esse sentimento de maior sinceridade para com Deus, de nos preocupar menos com as pessoas e nos preocuparmos mais com Deus. Quando entrarmos numa igreja, nos preocuparmos menos com o que as pessoas acham de nós e nos preocuparmos mais com o que Deus ele acha de nós. Se eu estou aqui dentro dessas quatro paredes, dentro desse templo, o que eu estou fazendo para Deus? O que eu estou produzindo no reino de Deus? Será que Deus ele tem se alegrado comigo? Será que isso vai fazer evoluir o meu relacionamento com Deus? Será que eu estou trazendo alegria ao coração de Deus? Será que eu estou abençoando ao coração de Deus através da minha obediência aqui nesse lugar? Um coração amoroso, um coração que deseja se aproximar mais perto de Deus, um coração que deseja se aproximar de Deus. E a respeito desse cântico, dessa passagem, existe um cântico muito interessante ali do Toque no Altar, trazendo a arca. Eu confundo esses dois grupos ali até hoje, trazendo a arca. Acabei de verificar aqui.
que é um cântico muito bonito que fala a respeito dessa passagem de 2 Samuel 6, que fala: com vestes de louvor, com alegria estou trazendo a arca, eu me purifiquei, eu já me preparei, porque eu amo tua presença. E com a multidão eu vou te celebrar com brados e com danças, pois não há nada que me dê maior prazer que a tua presença. Para ti eu cantarei, para ti eu dançarei, teu espírito se move em mim. Eu me humilharei, desprezível me farei diante do Senhor meu Deus. Não posso me conter, tua alegria está em mim, eu amo a tua presença. Me alegrarei diante de ti, porque eu amo a tua presença. Me alegrarei diante de ti, porque eu amo a tua presença. E no final dessa música, desse cântico, vem dizendo assim: me alegrarei diante de ti, porque eu te amo, Senhor, porque eu te amo, Senhor. Não é meramente porque eu tenho que ser obediente, porque eu sou um servo, porque eu te amo. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a noiva dele, é a noiva do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o noivo. Se nós somos noiva e ele é o noivo, irá uma hora chegar o casamento. E quando esse casamento, quando o reino celestial ele começar na glória com Deus. Só que um noivo se casa com uma noiva quando ambos se amam. Então é necessário que haja amor meu para com Deus, porque eu sei que Deus de fato, Ele me ama. Ele nos ama. E eu não quero aqui me ater a passagens que falam a respeito do amor de Deus. Eu só quero que nessa hora, se você ainda não tem certeza disso, que você possa ter certeza. Ele nos ama. Ele nos ama. Será que nós amamos a Ele? Olha, esse tem que ser o grande desafio da nossa vida cristã. Viver um amor que não é da boca para fora, mas um amor que é de coração. Esse é um grande desafio para mim. Eu tenho que viver com Deus um amor que é de coração. E apenas pela graça nós podemos dizer que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Porque essa é uma declaração muito ousada, principalmente quando nós atribuímos ela ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Somente pela graça nós podemos dizer isso. Então que você possa valorizar a graça. Por intermédio dessa graça, Deus, Ele nos salvou. E hoje nós podemos entrar na presença de Deus e dizer: Jesus Cristo é meu amado. Jesus Cristo é o meu amado e Ele é meu. Somente através dessa graça, tão grande graça que nos alcançou, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, mas Ele também, pela graça, pertence a nós. Olha que afirmação, que grande intimidade. Ele também pertence a nós. Ele também pertence a nós. Nós temos que glorificar a Deus por isso. Glorifiquemos hoje a Deus por isso. Então o livro de Cantares ele fala sobre o relacionamento entre o homem e a mulher, mas também do Senhor Jesus Cristo e da sua noiva. Que como noiva de Deus você possa entender que todo esse amor que aqui tem do noivo pela noiva, o Senhor Jesus Cristo no sentido espiritual da palavra, Ele sente por nós. Ele nos ama ardentemente. E nós também devemos entregar a nossa vida ardentemente nas mãos dele. O amor, ele fala sobre entrega. A partir do momento que eu me caso com a minha esposa e a minha esposa se casa comigo, eu entrego meu coração para ela, ela entrega o coração dela para mim. Há uma relação de auto-entrega de um para com o outro, que nós possamos entregar nosso coração para Deus e viver de fato para a glória dele. E eu quero terminar essa aula fazendo esse convite para você. Bom, com isso nós estamos terminando a nossa aula. Nós abordamos aqui a introdução e o tópico 1. Na semana que vem, nós estaremos abordando o tópico 2, o tópico 3, a conclusão. Tem muita coisa boa ainda para poder ser falado sobre esse livro. E eu quero convidar você, permaneça fiel, esteja conosco para a glória de Deus e que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.